Esperar a galera chegar aí. Quem for ver essa live aqui, né, vai estar passando aqui no feed depois. Hoje eu vou falar sobre a parte psicoemocional do jiu-jitsu, né? E então, se você tem interesse sobre essa parte, assiste essa live aí que vai ficar gravada, né? Beleza? É muito interessante essa parte porque muitas pessoas deixam isso um pouco de lado ou não trabalham mesmo porque não querem ou às vezes porque não tem às vezes muito domínio, né? Muito estudo ou experiência nessa parte. Beleza? Esperar a galera chegar aqui. Vamos falar hoje sobre a parte psicoemocional de jiu-jitsu, só aguardar aqui a galera ir chegando. Tudo bom, Alexandre? Tranquilo? Esperar a galera chegar aí. Já tô com as minhas anotaçõezinhas aqui. Parte psicoemocional de jiu-jitsu. Pra gente poder partilhar aí da melhor forma possível. Tranquilo? E aí? Como é que tá por aí? Treinando muito? Eu numerei alguns pontos aqui pra gente poder tá conversando sobre. Só aguardar aqui. Daqui a pouco a galera vai começar a chegar. Apesar que tem uma galera aí que tá no jogo, né? Eu não curto muito jogo, nem lembrava que tinha jogo esse horário. Grande, tranquilo? Então, Alexandre, a ideia é focar, né? E a constância é tudo. Boa noite, grande. A constância é um dos grandes temperos aí pro sucesso, pro resultado. Às vezes a pessoa tem um ótimo treinamento, tem um ótimo um ótimo planejamento, um ótimo treinamento, de repente até um ótimo treinador, né, professor, mas se ela não se empenhar, não vai servir de nada, porque o grande motor, né, do desenvolvimento é você mesmo, né, do sucesso. E o meu áudio tá bom? Tá tranquilo? Tá bom aí o áudio, grande? Só dá um ok. Tô testando na live material novo aqui de lapela, quase um Silvio Santos da vida. Tranquilo? Show. Exato, mestre. Não é a faculdade que faz o aluno, sim o aluno que faz a faculdade. Pô, show. Vamos lá, galera. Célia. Testando material novo aqui, aí tem que saber se tá legal. A gente vai falar sobre a parte psicoemocional de jiu-jitsu e particularmente é uma área da luta que eu gosto muito. Quem me acompanha no dia a dia, né? Os meus alunos e o Walter e a galera que faz curso comigo, né? Que tem interação comigo, sabe o quanto que eu prezo por essa parte. E não só porque eu entendo ser importante, mas assim, por uma questão teórica, né? Mas também porque foi muito importante na minha prática, né? Vamos dizer assim. Eu tive muita experiência em relação à parte psicoemocional na prática. Beleza? Terá a caixa de perguntas, sim, já tá até aqui. Aí conforme eu vou falando, vai colocando a caixa de pergunta, porque é essa interrogaçãozinha aí, né? Que aí depois, mais pra frente, eu vou respondendo. Se tudo der certo, o Instagram vai colaborar com a gente dessa vez, né? Vamos lá? Já temos aqui a galerinha, vamos começar para valorizar o nosso tempo. E valorizar o tempo de vocês.
Então, galera, parte psicoemocional do jiu-jitsu, tá? E é muito importante, né, a gente entender que o ser humano, né, o atleta, o aluno, né, normalmente para falar de forma geral a gente fala o indivíduo, é muito importante entender que ele é multidimensões, né? E uma das dimensões é a parte emocional, psicológica também. Tem como separar de fato essas duas partes, porém, né, a gente acaba falando de um psicoemocional como uma coisa só, até porque fica um pouco mais didático para a gente poder conversar. Mas assim, por exemplo, tudo que tiver na vida da pessoa vai afetar o treino dela. E de repente o que acontecer no treino vai afetar na vida dela. E nem sempre tá uma coisa separada da outra. Posso te dizer que na maioria das vezes não. Eu costumo dizer que eu vendo uma pessoa treinar jiu-jitsu, eu sei como é o comportamento dela na vida fora do tatame. Tu sabe quando a pessoa tem medo, quando ela se acovarda em determinadas situações, pelo treino dela de jiu-jitsu, pela forma como ela se comporta numa luta, né? No dia a dia você vai tendo essa avaliação. Você sabe se essa pessoa, qual o comportamento dela emocional, psicológico no dia a dia dela. E assim, alguns anos aí na estrada, a maioria das vezes eu acertei na mosca, né? Às vezes que eu não acertei 100%, eu consegui ter uma boa visão geral do comportamento da pessoa. Isso é muito legal. Por que isso é legal? Porque isso mostra que se eu pegar, tá? Se eu conseguir ajudar a pessoa de alguma forma fora do tatame, né? Eu posso trazer esse resultado, na verdade eu vou acabar trazendo esse resultado para dentro do tatame. Em contrapartida, se eu ajudar alguma coisa dentro do tatame, eu posso trazer esse resultado para fora do tatame. Consegue entender como que o jiu-jitsu agora já não é mais um bom armlock, o Ussi, tudo bom? Tudo bom, Cristiano? Consegue entender comigo que agora a gente não está falando só de um bom armlock, de uma boa passagem de guarda ou de uma boa raspagem? A gente está falando do ser humano em si, da vida dele, né? Da responsabilidade dele social até. Isso é muito legal. Estou falando ele como pai, como esposo, ou como esposa, ou como mãe, como amigo, como funcionário, como patrão, né? Então a gente está falando da vida fora dali, que com o jiu-jitsu você pode ajudar. E isso é muito, muito importante. Beleza? Não tem como. Se você é professor, tá? Não tem como você desvincular isso do seu aluno. Primeira coisa. Aí, eu gosto de uma frase, né? A galera aí que tá comigo no dia a dia, no jiu-jitsu, eu falo muito isso. Tô sempre falando. Falo isso com os alunos, com os atletas que eu acompanho e com os meus alunos no dia a dia, tá? A luta é um jogo, tá? Ou você controla ou você está sendo controlado. E isso tem um peso incrível, né? Isso tem um peso incrível. Por quê? Pensa comigo. A luta é um jogo de duas pessoas. Se você não está controlando, se por algum motivo você entende que naquele momento você não está controlando, você está sendo controlado. E aí, pensa comigo, tá? Se eu estou sendo controlado, eu estou no campo, né, de batalha do meu adversário. E aí, às vezes, eu não conheço, eu não sei, não sei exatamente o que pode acontecer ali, não consigo controlar todas as variáveis, ou não consigo controlar a maioria das variáveis. Então, o que a gente faz? Tem que tentar trazer o nosso adversário para o nosso campo de batalha. E aí, quando ele está no nosso campo de batalha, aí sim, eu tenho o controle da maioria das variáveis. Consegue entender como que isso para uma luta, tá? Pensando em competição, tá? Principalmente. Para uma luta, isso é muito importante. Às vezes não se trata de você saber passar a guarda, eu falo isso muito com o aluno. Eu não preciso saber fazer algo. O meu adversário tem que acreditar que eu sei fazer. São coisas totalmente diferentes e importantíssimas. Pensa comigo. Eu vou lutar, a gente está lutando, né? Aí toma isso agora como uma questão pessoal. Eu e você aqui, né? Eu tô lutando contigo.
e você não sabe, tá? Que, por exemplo, eu vou fazer, sei lá, guarda de la riva, e você não sabe que eu sou ruim de guarda de la riva. E por algum motivo apareceu um momento ali e eu não tô conseguindo brecha, eu vou encaixo a guarda de la riva, mas eu sou ruim, tá? Só que a forma como eu fiz, a agressividade, o olhar, o comportamento, né, foi muito bom. E naquele momento você acreditou que eu sei fazer aquela guarda. E você muda todo o teu comportamento da luta naquele momento para defender essa guarda. Olha que interessante, eu não sei fazer a guarda e você acreditou que eu sabia. E quando você acredita, ninguém paga para ver numa luta. Se paga para ver no treino, você às vezes dá uma arriscada. Competição muito difícil, tem muita coisa em jogo, muita coisa mesmo. Então dificilmente uma pessoa vai pagar para ver, né, numa competição. Então normalmente, na dúvida, seja cauteloso, né? E aí o que a pessoa faz? Ela começa a mudar o comportamento dela porque ela achou que você sabia. Então guarda essa frase, tá? Eu não preciso saber fazer algo. O meu adversário só tem que acreditar que eu sei fazer. E aí a gente está falando de comportamento tático, de comportamento técnico, e a gente está falando principalmente, no caso de hoje, de comportamento psicológico, emocional. Ele tem que olhar para você e ele tem que entender que você está bem, tá? A luta, ela tem essa troca o tempo todo. Você encaixa uma chave, às vezes você tá muito morto ali. Aí você olha pro teu adversário, o cara tá com cara de paisagem que não tá pegando, a chance de você largar a chave é muito grande se você já estiver no teu limite. Agora, você tá no teu limite, você olha pro seu adversário, ele faz uma cara de desespero, você vê que ele tá quase batendo, você se renova e você consegue uma carga extra ali e aí você consegue aplicar aquele golpe. Então a luta, isso não é técnico, Não tem como você repetir a posição mais 20 vezes e aprender isso. E nem repetir a posição mais 50 vezes e aprender isso. E nem treinar em 2 horários diferentes para aprender isso. Isso é um comportamento psicológico e emocional, tá? Você tem que aprender a lidar com isso. E aí o treino não é necessariamente maior quantidade de repetições, mas simplesmente um treino dessa parte. Cuidar da sua parte emocional, da sua parte psicológica. Cuidar principalmente do que eu estou te falando agora. A luta é um jogo, se você não controla, você está sendo controlado. E aí a gente, de tudo, pegada... Deixa eu só clicar aqui para eu acompanhar o tempo. Desculpa. Pegada, movimentação, olhar, comportamento, respiração. Tudo isso conta muito numa luta. Ossi, tranquilo? Galera que chegou e depois estão me ouvindo direitinho? Show? Então a luta é um jogo, se você não controla, você está sendo controlado. Escolha, né? Eu costumo dizer assim, não existe dia da caça. Meus alunos já escutaram muito isso. Não existe dia da caça. Quem contou essa história enganou todo mundo. Ou você é caçador ou você é caça. Então na luta, teu comportamento é de caçador. O que é um comportamento de caçador? Na luta, o teu comportamento é de quem está armando. Você faz a armadilha, você encurrala sua presa, entre aspas, né? Na nossa analogia aí. E... Só um instantinho. O Cristiano, coloca essa pergunta na caixinha, que depois eu vou responder as perguntas na caixinha. Beleza? Só para eu não perder, porque depois para voltar, tem vezes que eu não consigo achar as perguntas. Tem uma caixinha de pergunta, uma interrogaçãozinha, beleza? Coloca, por favor. Opa. Só para eu não perder aqui. Então, onde eu estava? Beleza. Até perdi um pouquinho. Não existe dia da caça, né? Então, quando eu falo caçador, é você que arma a armadilha, você que encurrala seu adversário. E eu falei esses dias, eu estava conversando com os alunos lá no CTVA, mais particularmente a gente entrou nesse assunto, não lembro porquê, mas aí eu falei assim, você tem que gostar, tá, desse momento caça. Por que isso? Porque você tem que ter satisfação, prazer, no sentido de estratégica, né, de estratégia. Você tem que ter
tem que gostar disso. Cada passo que você faz e que seu adversário aceita, cada coisa que você coloca para ele e ele cai, cada vez que você encurrala ele e ele segue o caminho que você está falando, isso tem que te trazer prazer, você tem que gostar disso, né? Eu costumo dizer, o caçador, se você entregar caça morta para ele, você vai falar assim, o objetivo dele é matar lá o animal, né? Se você pegar o animal e entregar morto para ele, gente, pelo amor de Deus, não estou defendendo quem mata animal, tá? Só estou dando uma lógica aqui para a gente poder entender, tá? Não tô falando se isso é bom ou não, mas pra gente entender, se você entregar pra ele, ele não quer. Por quê? Porque a ideia não é ter isso, a ideia é o encurralar, é o momento, é fazer armadilha, é seguir, é perceber como é que ele se mexe, como é que ele corre, como é que ele se esconde. Essa é a ideia. E na luta, quando a gente fala que a gente é caçador, que você tem que ser caçador, você tem que perceber esses mínimos detalhes da luta. Como que seu adversário reage, quando você segura no kimono, quando você movimenta para a direita, quando você movimenta para a esquerda, quando você vira o pé, quando você domina um braço, quando você domina o outro. A gente, do meio da luta, sabe que se você segurar um braço do teu adversário, pode ser determinante para ganhar uma luta. Um braço do adversário pode ser determinante para ganhar uma luta. Eu perdi uma luta no Mundial porque eu não consegui, no Mundial de 2018, porque eu não consegui travar uma mão do meu adversário. Quando acabei me tocando, né, que era aquela mão que estava realmente me atrapalhando na luta, eu já estava perdendo 2-0 e eu não consegui travar aquela mão. E olha que quando aí eu comecei a tentar tirar a pegada, ele tinha uma pegada realmente muito forte e a posição como eu estava, que eu estava envolvido em outra guarda, não consegui tirar. Então, uma pegada, se eu mato aquela pegada, a luta era outra, né? Então isso é muito importante. E aí a gente tem que estar analisando isso o tempo todo, beleza? O que aconteceu naquele momento? A luta sendo um jogo, eu estava sendo controlado e eu não estava controlando. E nessa parte eu pequei na luta e pequei no resultado, acabei perdendo a luta, beleza? A luta que ninguém vê. Essa é a luta que ninguém vê, né? Por quê? Porque quem está do lado de fora tá olhando o quê? Se você encaixou um armlock, principalmente quem é um pouco mais leigo, menos graduado, ou às vezes até um graduado que é meio voado para essa parte tática e tal, ele vai olhar o quê? Se está sendo armlock, se está sendo raspagem, se está saindo passagem, se está saindo queda. Mas se você olhar a luta com um pouquinho mais de profundidade, você vai ver como que eles se olham, comportamento, como que o cara... Por exemplo, eu falo muito isso. Você vai atacar na americana, você pensou americana, beleza? Mas ninguém pensa só americana. Quando você pensa na americana, você pensou, vou encaixar a americana, você levantar o tronco, você por baixo, vamos lá, tá? Só pra gente seguir o pensamento. Quando você pensa na americana, você por baixo, você pensa, eu tô na guarda fechada, vou subir na americana. Se ele botar a postura, eu vou fazer aquela inversão caindo montado, né? Se ele pesar pra frente, eu vou continuar na americana, mas ele pode tirar o braço e puxar o braço, me dando um contragolpe e meu braço fica preso. Então eu tenho que estar alerta para tirar meu braço. Olha quantas coisas eu pensei antes de fazer o ataque. Essa luta ninguém viu, porque ela não aconteceu de fato, ela tá aqui. Aí quando eu seguro no punho do meu adversário para subir para a americana, imediatamente o que ele pensa? Ele segura o meu punho, ele vai fazer a americana, não posso botar postura, senão ele vai me inverter. Quando ele entrar na americana, eu vou tentar o contragolpe. Nós dois pensamos numa luta que ela não aconteceu. E essa luta que a gente pensou, ela tem um tempo. Concorda comigo? Se ela acontecesse de fato, ela não ia ocupar um tempo dentro da luta, então ela tem um tempo. Então eu vejo 5 minutos de luta ali, no caso do Master 2, que é a minha categoria, mas outras classes são outro tempo, mas na minha categoria eu luto de fato 5 minutos, mas a luta que acontece na minha cabeça e na cabeça do meu adversário são 10, 15, 20 minutos. Porque muita da luta que a gente vai pensar, ela não vai acontecer de fato. Consegue acompanhar isso? Se eu negligenciar isso, tá? Eu estou negligenciando a maior parte da luta. Não é verdade? Porque a luta que não acontece, ela ocupa mais espaço do que a luta que acontece. Conseguiu entender ou foi uma viagem um pouco maior aí para vocês? Tranquilo? Galera, isso é muito importante. Por quê? Porque às vezes eu não tenho nada para fazer, eu não estou conseguindo achar um espaço. Aí eu sei que o meu adversário vai pensar quando eu fizer alguma coisa. Então só seguro no punho dele, mesmo não querendo fazer.
Porque quando eu segurar no punho dele, ele vai pensar o quê? Mesmo eu não querendo fazer, presta atenção. Ele vai encaixar a americana, se eu botar o tronco para trás, ele vai subir na inversão, vai cair montado. Então eu vou esperar para dar um contragolpe, ou eu vou tirar o braço, ou eu vou matar a mão dele, ou eu vou andar para a direita, ou eu vou andar para a esquerda. Conseguiu entender o que eu fiz com um movimento? Ele pensar? Isso é luta, apesar de ninguém ver. Essa é a famosa luta que ninguém vê e que a gente tem que dar muita atenção. É a parte psicoemocional de uma luta. Ossi, tranquilo? Tá indo, galera? Tá indo ou tá demais? Fala aí. Já deve ter algumas perguntas aqui. Tem uma pergunta aqui. Galera, tem uma caixinha de pergunta aí. Clica nessa interrogação e escreve ali se tiver alguma pergunta, que aí depois eu vou clicar ali e vou respondendo. Beleza? Vamos que vamos. E se tiver muito afim, se tiver gostando, compartilha aí pra chegar mais gente aí com a gente. Gatilhos mentais. Caraca, eu gosto muito dessa parte. Apesar de a gente ouvir muito falar em gatilho mental pra grande Cleidson, apesar da gente... O cineasta, esse é o Jorge. Apesar de a gente falar em gatilho mentais, eu ouvi falar muito de gatilho mentais para vendas, né? Que a galera fala assim, eu tenho que ter um gatilho mental para fazer uma headline, né? Um título de uma... Ou então para botar num texto, ou então para falar, né? No nosso dia a dia de treino, de competição, a gente tem que ter alguns gatilhos mentais. O que é isso, Lúcio? Gatilho mental é quando você cria, tá? Vou pensar em frases, ok? Quando você cria uma frase, por exemplo, que ela te lembra de um comportamento, ou ela te renova uma sensação, ou ela te traz para uma situação de conforto ou de alerta, né, de start para lutar. Então eu tenho algumas frases que eu falo, e eu não só falo no dia da luta, eu falo no meu dia a dia, eu falo para os meus alunos, né, e a gente tem eu tenho esse costume de estar falando algumas frases dentro da aula, que pensando como professor, né, isso vai ter uma reação para os meus alunos futuramente e eu vou usar isso aí em algum momento, né? Alexandre aí, né, tá falando brilho nos olhos. Se o cara não tiver brilho nos olhos, não tem nada, né, Alexandre? Depois eu vou partilhar aqui uma coisa muito legal. A pessoa não tá assistindo a live aqui, então eu não vou falar o nome da pessoa. Mas depois, se ela assistir essa live por algum motivo, se ela se sentir confortável, ela pode comentar, beleza? Depois eu vou falar. Daqui a pouco eu falo. Então, o que são... Eu pego frases, né? Por exemplo, eu tenho algumas frases que existem dias que a gente perde, hoje não é esse dia. Isso eu já comentei. Quando que eu uso essa frase? Eu uso essa frase sempre em momentos que vem um pensamento muito ruim em relação à luta. Então eu falei do dia do Mundial, né? Que eu tava indo pra segunda luta. Aí encontrei uma pessoa que eu entendo, né? Que é uma pessoa muito forte, muito mais forte do que eu em termos físicos, né? E aí quando eu tava indo pra lutar, a pessoa falou assim, tu vai lutar com fulano? Eu falei, vou. Não deixa ele fechar a guarda, porque ele fechou a guarda em mim, eu não consegui abrir a guarda dele. Naquele momento, na minha cabeça, era a minha segunda luta do Mundial, do ano passado, de 2019. Era a minha segunda luta. Nos outros 3 mundiais antes disso, 2018, 2017, 2016, eu perdi na segunda luta. Então já tem um peso emocional muito grande para aquela luta que eu não queria carregar, porque senão não ia ser só aquela luta, ia ser aquela luta com peso emocional de 3 mundiais anteriores frustrados. Então a gente tem que pensar muito nisso, né? É uma coisa que a gente tem que conseguir separar na cabeça. E aí, eu tô indo e ele falou isso. Na minha cabeça, imediatamente veio, caraca, o cara é muito bom, o cara é forte. Eu não quero entrar na guarda fechada. Se esse amigo que me falou é muito forte, né? Eu falei, se ele não abriu a guarda do meu adversário, eu não vou conseguir abrir a guarda. Olha só o que vem na minha cabeça. Na hora que eu tô entrando pra lutar, que eu tô andando pra ir pro ringue. Que doideira, né? E aí, nesse momento... Isso começa a vir na minha cabeça muito forte. Aí olha outro pensamento muito ruim que veio. Vou perder de novo na segunda luta? Não posso perder na segunda luta. Na hora eu tenho que quebrar isso. É o que a cabeça ela vai pensar.
Eu não controlo o pensamento que vem, mas eu controlo quanto tempo esse pensamento vai ficar. Aí na hora eu falei assim, existem dias que a gente perde. E é fato. Concorda comigo? Isso não é uma verdade? Isso é uma verdade. Então automaticamente o meu cérebro pensa, eu estou sendo sincero. Existem dias que a gente perde, mas hoje não é esse dia. E a partir daí, né? Hoje não é esse dia. E eu fico repetindo isso até eu voltar para o meu estado de alerta. Então esse é um tipo de gatilho que eu uso, que eu criei para mim, que me traz de volta para o jogo, que me traz de volta para o que eu realmente fui fazer ali. Ninguém entra numa competição, eu vou entrar na competição e tanto faz. Bobeira, mentira, não existe isso. Você pode não estar não estar preparado. Falar assim, se eu analisar tecnicamente, fisicamente, eu não estou preparado agora para ganhar essa competição. Mas eu vou fazer de tudo para ganhar. Não existe, vou ali, vou viajar, vou lá em Las Vegas, pro outro lado do mundo e seja o que Deus quiser. Não existe isso. Se você tiver esse pensamento, nem vai. Tu vai passear então. Então guarda dinheiro para gastar. Agora, cara, se tu vai para uma competição, teu primeiro objetivo é ser campeão. Depois que perder, se perder, aí é outra coisa. Resolve com isso, né? Você tem seu mapa mental para lidar com isso. Mas não existe tanto faz, né? Beleza? Então, naquele momento, quando eu trago essa frase para aquele momento, o que ela faz comigo é me trazer para o meu rumo de novo, para o meu pensamento, para o meu foco. E isso é muito importante, né? Então, essa é uma das frases que eu uso muito, né? E desistir não é uma opção, né? Perder não é uma opção jamais. Não pode ser. Perder não é uma opção. Então, isso é muito importante. Outra coisa que eu uso como gatilho, aí não é a frase, é uma música. Eu escuto muito uma música perto de competições grandes, né? Ela tem me acompanhado há um tempo. O nome dessa música é Cassino Boulevard, do Rosa de Saron. E a melhor versão dela que eu escuto, que eu gosto, né, pra mim, é com o padre Fábio Marcelo, com o padre Fábio, porque essa música, ela fala de superação, né? Ela fala de você não desistir, de você continuar a andar, de você seguir em frente. E é esse tipo de sentimento que eu quero trazer comigo. Cara, não importa o que vai acontecer naquela luta. Agora que essa luta vai ser muito cara. Ela vai ser muito cara. Consegue entender isso? E outra coisa, né? Tô ticando aqui para saber o que eu falei, tá? Eu posso pensar... Galera, cuidado com a tentativa de ser humilde. Preste atenção no que eu vou falar. Ser humilde é importante para o ser humano, tá? A humildade é muito importante. Mas às vezes você querendo ser humilde, você começa a se diminuir. E aí, você vai ser campeão? Não sei, muita coisa pode acontecer. Não. Preste atenção. Eu posso falar que eu sou bom. E se eu for bom mesmo, eu acreditar nisso é muito importante para mim. O que eu não posso falar é que eu sou melhor que alguém. Aí não, jamais. Eu não sou melhor do que ninguém. Mas eu posso falar que eu sou bom. Eu devo falar que eu sou bom. E você tem que acreditar nisso. E eu normalmente uso minha própria experiência. Quando eu cheguei lá no Mundial, né? Como eu falei, muitos pensamentos vêm e tal. E uma das coisas que eu falei de frente pro espelho é: cara, eu sou bom pra caramba e eu tenho condições de ganhar esse Mundial e eu vou ganhar esse Mundial. Por que isso? Olha só o que eu falei. Eu não falei que eu sou melhor do que meus adversários. E eu não posso pensar nisso. Mas aquela luta vai ser muito cara. Ela vai ser muito cara para eles. Porque eu tenho que entender isso. Eu falei assim, cara, eu não posso chegar e falar assim, poxa, eu ganhei o Brasileiro, ganhei o Internacional, ganhei o Rio FAO e já tinha vindo de umas outras sequências de vitória, falar que eu sou mais ou menos. Não existe isso. Consegue entender isso? É falsa modéstia. Cara, tu vai pegar aqui o exemplo, Denilson, né? Vira e mexe eu falo dele na live, mas tenho um carinho muito especial por ele. O que ele tem que... O Denilson vai chegar e falar, não, eu acho que não vai dar, porque tudo pode acontecer numa luta. Sim, tudo pode acontecer, mas ele é bom. E ele tem que falar pra ele, eu sou bom pra caraca. O cara é 5 vezes campeão mundial. Sou bom pra caraca. Pode perder? Pode. Mas, cara,
a chance dele ganhar é muito grande, porque ele é bom e ele tem que falar para ele que ele é bom, beleza? Então, ele não pode falar, ah, não, talvez. O atleta ele tem que ter isso. E claro, de novo, você ser humilde é respeitar o seu adversário, né? Entender que se você perder, vender o cara a derrota ali, essa derrota, no caso, a vitória para o seu adversário, é isso que você tem que buscar. E parabéns para o seu adversário que ganhou você. E entender que naquele dia ele foi melhor. Cara, já perdi N vezes e foi melhor. Parabéns pra você. Vida que segue. Vou treinar pra caraca porque eu não quero conviver com isso de novo. Entendeu? É isso que a gente trabalha. Mas a vontade de ganhar, ela tem que ser muito grande. Aí vem o brilho nos olhos, né, Alexandre? A vontade de ganhar, ela tem que ser muito grande. O teu adversário tem que olhar pra você e falar assim, cara, tem alguma coisa no meu adversário, né? Vou pegar aqui o exemplo do Alexandre. Tem alguma coisa no Alexandre diferente. Tipo, o olho dele tá diferente, o olhar dele tá diferente. Eu gosto dessa analogia do leão. Cara, o leão, só de olhar pra ele já dá medo. Ainda que ele esteja dormindo. Consegue entender isso? Isso é posicionamento. O leão é o leão, cara. Tu vai olhar pra ele e falar, caraca, sabe? Já te dá agonia. Se ele levantar a cabeça e olhar pra você, ainda que ele esteja olhando além de você, lá pro outro lado, mas tá na tua direção, já te dá medo, já tá se borrando. Isso é um olhar de vencedor, é um olhar de caçador, é isso que você tem que ter na luta. Conseguindo entender o que eu falei? Eu posso falar que eu sou bom, tá? Eu posso acreditar que eu sou bom pra caraca, eu posso acreditar que eu posso ser campeão do mundo. O que eu não posso pensar é que eu sou melhor do que alguém. Quando você se compara com alguém e se coloca melhor, aí tá o erro. Aí vai estar o primeiro passo pra queda, primeiro passo pro insucesso. Não é isso. Mas que você é bom, você tem que acreditar e você tem que treinar isso na tua cabeça. E você, cara, alguém ganhou aquilo ali, por que não pode ser você? Alguém ganhou aquilo ali, por que não pode ser você? Consegue entender isso? Cara, o cara é de carne e osso, igual você. Ah, é mais técnico, e daí? O que você tem melhor? Alguma coisa você vai ter e você tem que valorizar isso. E é isso que você vai colocar na luta. Coloque em jogo. Teus pontos positivos protegem teus pontos negativos e vida que segue, brilho no olho e foco total. É isso que você tem que pensar. Se você não tiver isso, pô, não tem como lutar. Aí vem uma outra frase que eu gosto de falar, mas para um não usa muito, né? Ele fala isso e eu corroboro com esse pensamento. Coração não se dá para uma pessoa. Ou ela tem ou ela não tem. O que às vezes acontece é que o aluno não sabe que tem. Ele tem aquilo ali e a gente treina para que ele aflore mais. Mas coração é da pessoa, sabe? O atleta ele tem que ter coração. Cara, 1000 vezes lutar com um cara técnico do que lutar com um cara guerreiro, aguerrido. Sabe por quê? Porque o técnico, que se não tiver coração, ele vai chegar um momento que ele desiste da luta quando ele achar que não dá. O guerreiro não. Pode estar enfiando 30-0 ali, que ele vai continuar e ele não vai desistir, e ele vai pra frente e ele vai continuar brigando. É isso que a gente tem que ter. Entendeu? É isso que a gente tem que ter. E sempre a gente sabe que quem normalmente sobressai são aqueles que continuam, que perseveram, que mantêm a sua rotina, né? Que são constantes. Esses caras vão conseguir sucesso. Às vezes o cara é bom pra caraca, técnico pra caraca, mas não consegue. Porque não paga o preço. Osse, tranquilo, galera? Criar rotina, né? Criar rotina é muito importante. Então, galera, cria uma rotina de estar com você mesmo, de pensar em você, identificar seus erros. Outro dia, estava dando aula, eu enumerei todos os meus defeitos e enumerei todas as minhas qualidades para meus alunos, né? E aí alguns ficaram me olhando assim, se alguém tiver aqui pode comentar, ficou me olhando meio assim, e eu falei, ó, isso aqui mas não conta pra ninguém não, comenta que você sabe o que é, mas não conta que não. Pode ter algum adversário aí que vai olhar e vai saber meus erros. Mas eu falei quais são todos os meus erros. Pra cá eu sou bom, pra cá eu sou mal. Isso aqui eu não gosto de fazer, isso aqui eu não gosto. Se o adversário fizer isso, ele me trava. Se ele travar isso aqui, ele me trava. Se ele fizer isso aqui, se ele andar pra tal lado é ruim. Falei tudo. Por quê? Eu tenho que me conhecer melhor do que todo mundo. Eu tenho que me conhecer melhor que o meu adversário. Caraca, pensa comigo. Você dorme com você se escuta o dia todo. Você escuta os seus pensamentos, não é? Se você não se conhecer, meu amigo, tu não vai conhecer ninguém. Quer conhecer teu adversário e você não se conhece?
Consegue entender? Parece meio coisa, mas consegue entender a profundidade disso? O quanto que isso é forte, né? Então, isso é algo também muito importante para a gente pensar. Crie rotina no teu dia a dia, fale essas frases para você, né? Esteja sozinho em determinados momentos para conversar com você mesmo. Coloque dentro da sua rotina de treino, dos seus treinos, nos momentos mais difíceis, repete algumas frases na sua cabeça. Se de repente seu professor não faz isso, faça você, né? E se você é professor, faça isso com os seus alunos. Crie gatilho que lembre para ele a dor que ele passou e que ele não quer passar por aquilo ali, ou que aquela vitória vai valer muito a pena, sabe? Aquela vitória vai valer porque ele passou pelo mais difícil. Ele passou pelo mais difícil. Cara, por mais que a competição seja muito difícil, ela é um momento de dor muito agudo. É ali, pronto. Tu teve momentos de dores absurdas durante muito tempo em toda a tua rotina de treino. Consegue entender isso? E às vezes dores absurdas. Então você tem que pegar isso e valorizar o dia da luta. Nada, tá? Pode conseguir superar aquilo ali. E é isso que você tem que valorizar. Cara, eu sofri muito, isso aqui é meu. Sabe? Eu sofri muito e isso aqui é meu. Isso é muito importante. Beleza? E nossa história de vida, a nossa história de vida, ela não pode ser desvinculada da nossa trajetória dentro do esporte. Quando eu falo em se conhecer, quando eu falo de você se conhecer, né? Quando eu falo que eu me conheço, quando eu vou entrar no tatame, não tem como entrar no tatame e separar o Lúcio, que era novinho lá, que tinha os seus medos, o Lúcio que entrou a primeira vez no tatame. Esse Lúcio, ele vai estar comigo em qualquer lugar. Esse Lúcio vai estar comigo na hora da competição. Esse Lúcio vai estar na hora que eu estiver perdendo. Esse Lúcio, ele vai estar comigo. Sabe aquele Lúcio que já desistiu de algumas coisas na vida? Esse Lúcio vai estar comigo na hora da luta. E ele vai falar pra mim que eu não vou conseguir. Esse Lúcio é o sabotador. Ele vai falar pra mim, você não vai conseguir não, tá doendo demais, solta essa pegada, não vai dar pra raspar não. Ei, falta só 30 segundos, tu não vai conseguir virar essa luta. Para, descansa, tá doendo. Entendeu? Esse Lúcio vai estar ali, eu não posso desvincular disso. Esse Lúcio que eu falo, que faz parte da minha história, é o Lúcio que desistiu de várias coisas lá na infância, na adolescência, na fase adulta. Esse Lúcio desistiu de provas, esse Lúcio desistiu de pessoas, esse Lúcio desistiu de muitas coisas. Consegue entender? Esse Lúcio desistiu de sentimentos, esse Lúcio desistiu de sonhos. Esse Lúcio sabotador, ele vai estar aí. Mas também vai estar o Lúcio que superou, né, muita coisa na infância, vai estar o Lúcio que superou dores, vai estar o Lúcio que quase morreu, que sobreviveu, vai estar o Lúcio que passou por dificuldade, vai estar o Lúcio que engoliu muita coisa para poder continuar no seu trabalho, vai estar o Lúcio que superou muitos traumas, vai estar o Lúcio que passou por muita dificuldade, vai estar o Lúcio que sofreu preconceito, esse Lúcio vai estar no tatame junto comigo. Eu tenho que dialogar com o Lúcio do passado, com o Lúcio do presente, porque na hora da luta ele vai estar comigo e eu tenho que saber qual desses Lúcios que eu tenho que escutar e o que eu não tenho que escutar. Isso é muito importante, porque é isso que vai fazer a diferença numa vitória, numa prova que você vai fazer aí, né? Numa entrevista de emprego. É isso que vai determinar a gente. Às vezes isso também vai determinar, quando a gente consegue trabalhar bem isso, no momento que a pessoa está ali entre a vida e a morte, quando ela está pensando em se suicidar. Isso determina. Então, a minha história de vida, ela é fundamental, ela é determinante para quem eu sou agora e para o que eu vou fazer agora na minha vida. E, pensando em atleta, em competidor, ela vai ser determinante. Quando você entrar na luta, ela está ali contigo. Ela está o tempo todo contigo. Isso é muito, muito, muito importante. Vou contar a historinha que eu falei que, se a pessoa escutar depois, já que ela não está aqui, se ela quiser comentar, ela comenta. Eu fiz uma luta uma vez, não vou falar exatamente, porque senão vocês podem decifrar quem é. Mas eu fiz uma luta uma vez e eu me machuquei, né? Na luta. E tava doendo muito. Só que eu não podia entregar a luta, né? Era no evento de equipes e tal. Mas na época, né? Eu era a primeira luta.
E se eu desistisse da luta, cara, a luta, olha só, final, né? E aí eu era a primeira luta. Se eu desistisse da luta, o cara que vem atrás, às vezes ele tá meio inseguro. Aí ele pensa assim, pô, já perdemos uma, se eu perder não tem problema. Consegue entender como que a minha decisão ali ia interferir na equipe também? Então, se eu desisto, ele podia falar, porque são 5 na equipe, né? Então, se eu desisto, ele era o segundo. Ele fala, pô, se eu perder, já perdemos uma também, a responsabilidade não é minha, eu tô dividindo com alguém. Então, isso passou na minha cabeça na hora. A outra coisa foi assim, eu não posso entregar a luta. Então, eu mexi a mão, vi que a mão tava fechando, voltei pra luta, mesmo doendo muito. A mão tava fechando, um pouco sem força, mas eu tava conseguindo fechar a mão. E aí, naquele momento, tem 2 opções, né? Ou você fica só olhando pra tua lesão, ou você olha pro que você quer. A luta tava 0-0 e eu lembro do mestre Barão olhando pra mim, falando que se tiver doendo, para, né? Preocupado. E eu falei, não, vou continuar. E voltei pra luta e consegui ganhar a luta. Se eu não me engano, consegui fazer 10 pontos na luta e tal. Passou um tempo, eu encontrei com essa pessoa que eu lutei. E aí, essa pessoa me deu o testemunho. Ela falou assim, pô, Lúcio, naquele dia, cara, aquilo mudou minha visão de luta, né? Como ele falou. Ele falou assim, porque eu achei que você ia parar. Só que quando você voltou, tu tava com um olhar diferente, tua fisionomia tava diferente. E eu achava que tu ia parar e tu voltou mais intenso, né? Mais forte do que antes. E aquilo me chamou muita atenção. E ele falou que aquilo foi muito positivo para ele depois, porque ele ficou raciocinando nisso e fez ele refletir em muitas coisas. Olha como o comportamento foi determinante para a luta, porque isso acuou, porque a pessoa espera que você vai parar, ou que você vai ficar meio defensivo. E de repente você volta com uma agressividade maior, com mais ímpeto, com mais vontade, com sangue no olho, né? Mas com muito brilho também no olho. E isso faz a diferença. Consegue entender? E essa pessoa, pô, achei muito legal essa pessoa partilhar isso comigo. E porque, pô, a nossa história né, fez parte da história dele também. De alguma forma positiva, isso é bom. Beleza, galera? Ficou tranquilo? Vou para as perguntas aqui. Bota um ok aí se ficou tranquilo ou não. Tá legal, galera? Tá demais? Tô viajando muito. Pode falar. Medo de errar. Então, Paloma, né? Minha esposa. Medo de errar. Galera, o medo de errar ele vai sempre acontecer. Coraçãozinho pra ela. Primeiro, obrigado por você estar permitindo eu fazer essa live, né? E o medo de errar, ele vai sempre, tá? Ele vai sempre estar com a gente. Mas o que a gente tem que entender é que o medo de errar não pode me impedir de tentar. E outra coisa, se eu errar, tá? Isso não vai fazer eu chegar na luta, se eu perder, se eu errar, isso não vai fazer com que as pessoas que gostam de mim fiquem decepcionadas comigo. Porque durante muito tempo na minha vida, eu achei que eu decepcionaria meu professor, os meus alunos. E aí, com isso, né, eu evitava de fazer muita coisa. E meu jiu-jitsu não andava pra frente, né? E aí, porque eu tinha medo de errar. E aí eu não arriscava quando tinha que arriscar. Eu olhava a posição e ficava assim, pô, eu era muito mais pra minha zona de conforto do que pra ser mais agressivo, pra realmente dominar a luta, pra estar na frente. Chegou um momento que eu falei, pô, sabe de uma coisa? Eu tenho capacidade de fazer isso aqui. E se errar, e daí? O que eu tenho que fazer é analisar as situações e ir pra frente e arriscar de fato e fazer com consciência. Então, para isso eu tenho que treinar, ter uma inteligência tática, técnica e emocional para que eu consiga desenvolver bem na luta. Se eu treinei e deu certo lá, vai dar certo agora. E agora eu vou fazer e vai dar certo. Então, começar a mudar esse pensamento vai te ajudar muito. Pô, que legal, Bel. Vai lutar sábado aí. Pô, se te ajudar, vou ficar muito feliz. Depois me marca lá. Está dando para entender, mestre, primeiro, como levar... Acabei não clicando na da Paloma. Esqueci que eu podia clicar. Está dando para entender
como levar a adrenalina da luta, campeonato, para o treino. Então, grande, não é tão fácil fazer adrenalina da luta no dia do treino, tá? Normalmente eu falo que dificilmente você vai ser exato nisso, mas tem como tentar trazer o máximo possível dessa adrenalina pro treino. E aí tem vários fatores que a gente pode utilizar. Simular a equipe, o professor fazer a torcida contra, criar um estresse psicológico, emocional no aluno, que ele se desestabilize, né? E tem várias formas de estar trazendo isso. Mas nem sempre, tá? Isso não pode acontecer sempre, porque na hora quando você está sob estresse muito grande, você tem uma descarga, essa descarga emocional, ela é tóxica, né, para o organismo. Você libera muitas coisas que não são legais, né, que não são boas para o teu organismo e que podem te fazer mal, né? Então, tem que treinar sim, mas o professor não pode fazer isso a vida toda. Tem momentos específicos para estar fazendo isso. E aí o professor ele tem que ter capacidade, né, inteligência de construção aí de planejamento para também incluir o fator psicoemocional como fator de intensidade, que é uma das coisas que dá para fazer. Então eu posso pegar o fator psicoemocional e pegar ele e fazer com que ele seja um fator de intensidade. E aí, através dele, aumentar a intensidade do treino, né? Além do que ela já é natural. E isso é muito bom, mas tem que saber fazer e tem que saber o momento para fazer isso. Como esses pensamentos, isso pode me gerar um cansaço físico, na perda de gás, essas coisas? Com certeza. Por exemplo, se eu começar na adrenalina, né? Só pra gente pensar aqui rápido, tá? Quando eu tenho uma sensação, quando o meu emocional ativa, né? Quando eu tenho essa sensação e ela toma conta de mim, ela vai ter uma reação química. Por exemplo, você viu a pessoa que você gosta, o que dá? Taquicardia, frio, né? Borboletas na barriga. Se você tiver com medo, você sua, você fica com frio, né? Você tem, às vezes, uma contração muscular exagerada no momento de espanto. No outro dia, você tá com teu trapézio, suas costas doloridas, todo travado. Então você tem uma reação química, você tem a sensação, né? A emoção, você vai ter uma reação química por causa dela, vai liberar hormônio no teu organismo, vai causar alguma coisa. Essa reação química ela vai se transformar numa reação mecânica, visível ou não. E aí, mecânica pensando, de repente, uma contração muscular, né? Numa ação nesse nível. E isso vai acontecer. Então, pensando em luta, você pode descompensar a respiração, você pode ter uma contração muscular além da conta para a luta, você pode ter um desgaste de hormonal maior do que o normal e isso dificultar a sua recuperação ou atrapalhar, né? Você pode ter problemas em metabolizar a energia durante a luta. Então por isso que é bom a gente ter um controle ou tentar controlar de alguma forma isso. E aí serve essas estratégias aí. Pré-campeonato, liberação miofascial e quiropraxia. O que você acha? Não é questão emocional, mas vou falar a parte dela, tá? E depois eu falo o que isso poderia te ajudar no emocional. Então, cara, cada pessoa se conhece. Normalmente, se você tá travado, se você tá com algum problema, alguma patologia, alguma lesão, né? Vai te ajudar bastante. Às vezes, por exemplo, a pessoa tem descompensação muscular, né? E essas estratégias que você falou da liberação miofascial e quiropraxia pode ajudar a regular isso e com isso facilitar a sua mobilidade no dia, a ação muscular, pode te facilitar um movimento, né? Ou não pesar para que você escolha um movimento para fazer.
Porque às vezes você tá tão travado ou tem alguma lesão, né? E aí você acaba não fazendo com medo de travar na hora da luta, no momento da ação, né? E isso aí vai te ajudar, beleza? Em compensação, se a gente pensar isso na parte psicológica, às vezes você, só em fazer isso, você já se sente mais relaxado, você tira aquele estresse, isso te dá uma segurança, né? Um degrau emocional, e com isso você vai estar melhor na luta psicologicamente. Beleza? Acho que eu respondi as que estavam aqui. Tranquilo? Pergunta, galera. Na minha sequência aqui, tá? Que eu escrevi pra falar, eu falei tudo que eu tinha que falar. Alguma pergunta? Sim, não, mais ou menos? Botaram ali, treino das 9 começa às 9. Treino das 9 começa às 9 sempre. E então, galera, vou falar aqui, se tiver pergunta a gente vai respondendo. Eu falei para quem chegou agora a parte psicoemocional, se você não pegou, volta aí, né? Eu acredito que os pontos que eu toquei são muito importantes para o seu desenvolvimento dentro do treino e principalmente na competição. Acredito que isso vai te ajudar bastante, como tem me ajudado e ajudado algumas pessoas que eu já acompanho. Todo meio, estratégias, né, que a gente conseguir acrescentar, né, ao nosso jiu-jitsu vai ser sempre muito bom. Lembrando de novo, não tem como desvincular você, né, pessoa, de você atleta. Então, se a gente conseguir gerenciar isso, vai te ajudar bastante, porque esse você atleta e você pessoa, né, eles vão estar em diálogo constante durante a luta, durante o treino, na sua vida normal. GF Team Porto Alegre, um grande abraço aí, abraço pro Sandro, um abração lá. Do seu ponto de vista, o nervosismo é ruim no dia da luta? Não. O nervosismo, né, ou o medo, foi o que fez a gente estar vivo até hoje, né? Por isso que o ser humano está vivo. Cara, tem não lembro se foi um filme ou se foi foi um seriado que eu vi. E no seriado vinha um ser, né, de outra dimensão e roubava o medo das pessoas. Aí as pessoas pulavam de prédio, as pessoas se tacavam na parede, o que vinha na cabeça dela ela fazia. Então o medo, ele é uma reação natural do ser humano, que ela vai ter um comportamento fisiológico e ele é bom, tá? Agora, o que não é bom, tá? O que não é bom é quando esse medo, ele te impede de fazer alguma coisa. Agora, o medo como alerta, ele é bom, porque ele te faz raciocinar na sua decisão. Eu quero fazer essa passagem. Aí vai vir aquele medo de errar. Caraca, e se eu errar? Beleza. Então, para eu não errar, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que travar essa mão, fechar esse cotovelo, jogar essa perna para dentro. Aí você racionalizou aquilo ali. Você teve um sentimento, você racionalizou esse sentimento, e aí o medo virou cautela, né? Virou um motivo de você se assegurar do que você está fazendo. É importante, te deixa alerta. A falta de medo, tá? Não confunda com fobia, com outras coisas. Ela pode te prejudicar, porque você sai fazendo o que vem na cabeça de qualquer jeito e não analisa as consequências. No seu ponto de vista... tá. Tem algo que se pode aproveitar? Então respondi essa. Me adiantei. Então, galera, cuidado, que às vezes a pessoa fala assim, tem gente que tem até receio de falar que tá nervosa. Não tô nervosa não. Nervosismo, esse medo, né, no dia da luta é normal, cara. Tem que ter, isso faz parte. Cara, todo mundo sente. O cara que fala que... Existem dois tipos de nervosismo que atrapalham muito. O nervosismo que você fica tão vidrado que você não consegue pensar, isso é ruim, você tem que trabalhar isso. E
aquele nervosismo que te deixa apático, que você fala assim, não, tô tranquilão. Se você estiver relaxado demais, a ponto de estar apático, ou se você estiver nervoso demais, a ponto de não conseguir agir, os dois extremos são muito ruins, tá? Então cuidado, você falar, não tô nervoso, tô sentindo nada, e no dia da luta você acabar não rendendo por causa disso. A adrenalina que... A adrenalina que me matava antes da luta, falta de aquecimento, tudo me travava. Hoje em dia amo sentir isso. No geral é basicamente isso que acontece, né? A sensação é muito boa. A adrenalina, no final, ela é muito boa. Mas no momento ela te deixa num estado, às vezes, que se você não conseguir interagir com ela, entender, pode te prejudicar, te sufocar. Mas aprender a lidar com ela é o que vai fazer você competindo mais e tal, se conhecendo, fazendo isso que eu falei de rotina, estratégia, entendendo a questão psicológica da luta, dialogando com isso, dialogando com você, vai fazer com que você lide melhor com isso. Isso, ao invés de te atrapalhar, passe a te motivar. Beleza, galera? Vou fechar a live aqui. Muito, muito obrigado, né? Vocês que acompanharam até agora. Um grande abraço a todos, obrigado pelas perguntas. Vamos que vamos. Eu vou salvar essa live aqui. Eu tenho um amigo que me ajuda a salvando ela também para botar no YouTube. Beleza? Obrigadão, galera. Espero ter acrescentado muito aí. Quem for ver essa live depois também. Ussi.